Durante décadas, repetiram para você uma explicação confortável. Uma explicação simples, de lógica automática. O Brasil é atrasado por causa do corporativismo. Pessoal, tem uma pergunta que intriga os brasileiros. Por que as tais reformas, as grandes reformas, não acontecem no Brasil? Quando acontece é um puxadinho ali, um avançozinho aqui, mas as grandes reformas, nós já falamos delas desde a Constituição de 88, ou seja, vão fazer quase 40 anos. Reforma tributária, reforma previdenciária, reforma administrativa, a reforma judiciária e a mãe das reformas, a reforma política. Por que elas não andam? Por que elas andam tão devagar? Por que elas levam uma vida para acontecer? Tem uma resposta que é comum a todas. Chama-se corporativismo. O Brasil é o país do corporativismo. É uma tese elegante. Tem cara de análise técnica. Parece profunda. E, justamente por isso, raramente é questionada. Mas pense com calma. Se o corporativismo fosse a causa raiz do atraso brasileiro, bastaria combatê-lo para que o país avançasse. Bastaria modernizar, reformar, destravar. E, no entanto, todas as tentativas fracassam, uma após a outra. O corporativismo não é a origem do problema. Ele é um sintoma. Culpar o corporativismo pelo atraso brasileiro é o mesmo que atribuir a causa da febre ao termômetro. Antes de existir sindicato, cartel, casta funcional ou privilégio legal, já existia algo muito mais profundo. Uma matriz moral e cultural que rejeita o mérito, desconfia da riqueza e sacraliza a tutela. O corporativismo não nasce do nada. Ele prospera onde a sociedade aceita a ideia de que o indivíduo deve ser contido, vigiado e nivelado, e de que o Estado imoral existe para corrigir desigualdades consideradas imorais. Esse aqui é o Renan Calheiros, filho. A Renata Calheiros, esposa do Renan, ganha 79 mil por mês. Simone Denário, esposa do Antônio Denário, ganha 86 mil por mês. Marília Góes, esposa de Valdez Góes, 59 mil por mês. Daniela Barbalho, esposa de Helder Barbalho, 67 mil por mês. Onélia Santana, esposa de Camilo Santana, ganha 50 mil por mês. Essas esposas foram indicadas para o Tribunal de Contas dos seus respectivos estados. Cargo vitalício. É pra isso que eu pago imposto. E viva o SUS! Alô, professoras! Junta o aumento que as professoras vão ganhar nesse ano de 2026. R$18 de aumento. Diante de um Estado inchado, ineficiente e estruturalmente corrupto, a reação da sociedade não é um vício moral, é instinto de sobrevivência. Quando os cidadãos se indignam contra privilégios, desperdícios, abusos e ilegalidades praticadas por agentes políticos e pela burocracia que os protege, não estão defendendo interesses corporativos, mas tentando preservar a dignidade em uma ordem institucional degradada. O que é o corporativismo? Corporativismo é a capacidade que pequenos grupos, corporações ou grupos privilegiados têm de manter os seus privilégios a despeito do resto da sociedade. Aqueles grupos que se organizam de forma competente, que fazem parte do privilégio de determinada área e, como consequência, impedem que a legislação, ou que os parlamentares, ou que parte fundamental da sociedade para o benefício coletivo consigam transformar as regras daquele jogo. Rotular essa indignação legítima de corporativismo é o primeiro e mais grave absurdo, porque inverte a culpa, transforma a vítima em réu e concede blindagem moral aos verdadeiros responsáveis pela imoralidade pública praticada livremente pelos agentes políticos. Antes de acusar a sociedade de corporativismo, é preciso questionar o Estado que perdeu qualquer compromisso com limites, eficiência e responsabilidade, e que passou a tratar a reação popular como ameaça, e não como alerta. Enquanto tratarmos o corporativismo como causa, e não como consequência, estaremos apenas enxugando o gelo, combatendo efeitos visíveis, mas preservando intacta a lógica invisível que os produz. Este vídeo demonstra que o atraso brasileiro não tem origem nos sindicatos, nas corporações ou nas castas burocráticas, mas em uma visão de mundo anterior e mais profunda, que condiciona todas essas estruturas. Ao identificar essa raiz, torna-se claro porque as sucessivas mudanças no Brasil apenas reorganizam a superfície, mantendo o país, essencialmente, no mesmo lugar.
Como é que pode um país como o Brasil não fazer uma verdadeira reforma tributária? Se todo mundo está perdendo, obviamente, se esse país gasta em média 2.500 horas por ano para as empresas para lidar com o manicômio tributário, todo mundo perde. A empresa perde, o trabalhador perde, o consumidor perde. Quem é que ganha com esse negócio? O argumento de que o sistema tributário brasileiro é absurdo por culpa de supostos interesses corporativos é, antes de tudo, uma terceirização conveniente da responsabilidade política. Vamos imaginar, um dos grupinhos que ganha são grandes escritórios de advocacia tributários, que ganham fortunas com essa desorganização do sistema, porque ganham em cima de cada processo que eles entram e conseguem um resgate de algum tributo ou a isenção de um determinado tributo, levam um success fee, no mínimo. Acusar escritórios de advocacia tributária significa deslocar, de forma deliberada e fantasiosa, o foco do verdadeiro centro decisório, o legislador e o governante, para agentes que não criam tributos, não fixam alíquotas, não concebem a progressividade nem instituem a tributação extraterritorial ou imposto sobre heranças. Escritórios apenas interpretam a lei, litigam e defendem contribuintes dentro de um sistema que lhes é imposto. Não detêm, nem jurídica nem materialmente, qualquer poder normativo para defini-lo ou transformá-lo. Ao atribuir aos advogados a manutenção do caos tributário, esse argumento encobre a própria falta de coragem moral e intelectual do político para enfrentar os pilares ideológicos que sustentam o modelo vigente. Por trás da aparente desordem, há uma lógica bem definida. A crença de que tributar heranças, tributar renda e patrimônio de forma progressiva é moralmente virtuoso. Tratar a obsessão arrecadatória, que ignora limites econômicos e efeitos reais sobre investimento e produção, e a ideia de que o Estado detém um direito ilimitado sobre o fruto do trabalho alheio, inclusive para alcançá-lo além de suas fronteiras, fossem pretensões eticamente justas. Mais ainda, se o caos tributário realmente servisse a interesses privados organizados, ele já teria sido simplificado. O caos também é caro para contribuintes e para os próprios operadores do sistema. A complexidade extrema não revela uma conspiração corporativa, mas a incapacidade de um Estado que legisla mal, sem responsabilidade econômica, sem compromisso com a segurança jurídica e sem respeito ao cidadão. O problema não é a existência de profissionais que defendem o contribuinte, mas o modelo que transforma o cidadão em suspeito permanente, penaliza o sucesso, desestimula a formação legítima de capital e atribui à herança uma culpa moral. Culpar escritórios de advocacia é apenas um recurso retórico para angariar a simpatia de uma maioria pouco crítica, e assim, evitar o debate essencial, o fracasso ético, político e intelectual de um sistema tributário sustentado mais por dogmas morais do que por racionalidade econômica. Hoje, Francisco, a gente tem uma média de 29% da nossa população que é analfabeta funcional. Isso significa que a gente tem mais de 40 milhões de pessoas que são analfabetas funcionais. Entre essas, 12% têm ensino superior. Então as pessoas não sabem o que as palavras significam, elas não têm noção de como interpretar um texto. Há uma convergência estrutural entre a caridade cristã de matriz católica e o sistema tributário brasileiro. Nenhum deles se orienta à superação da pobreza, mas à sua gestão moral e política. A caridade é elevada à condição de virtude suprema. A tributação há de instrumento máximo de justiça social. Em ambos os casos, um problema econômico e institucional é deliberadamente convertido em problema moral. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. Nessa lógica, a responsabilidade é deslocada do arranjo estatal e das escolhas políticas para a consciência individual do cidadão, que passa a sustentar, material e simbolicamente, o Estado investido do papel de juiz moral e redentor social. O mecanismo é recorrente, pouco percebido e questionado. O indivíduo é compelido a financiar o Estado, cuja função deveria ser prover serviços públicos, infraestrutura, segurança e condições reais de mobilidade econômica. Diante do fracasso sistêmico dessas funções, ativa-se o imperativo moral: doar, contribuir, sacrificar-se, expiar. Primeiro a instituição religiosa imune à tributação, depois ao Estado ineficiente, que se apresenta como mediador exclusivo da justiça social. O que eu percebi é que nós temos uma mente religiosa, independente da gente frequentar uma igreja ou não. Porque o nosso fundamento, a nossa raiz aqui, colonizadora, foi cristã. E tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente entende como moral, não que seja, mas o que a gente entende como moral ou imoral, parte da religião cristã. A caridade cristã não elimina a pobreza, ela normaliza.
Torna a miséria socialmente tolerável ao mesmo tempo em que oferece conforto moral aos contribuintes exauridos e poder simbólico aos agentes que administram a escassez. Trata-se de interesse em administrar a pobreza, não em a superar. A política brasileira, fortemente influenciada por esse ethos católico, apenas seculariza o mesmo padrão. Substitui-se a linguagem teológica pela retórica política, mas preserva-se a lógica. Culpa coletiva, demonização da prosperidade, sacralização do sacrifício e moralização da economia. E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. O pobre permanece objeto de políticas, nunca sujeito responsável por sua própria ascensão. A pobreza, por sua vez, converte-se em ativo permanente de legitimação do poder. Se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. No Brasil, o debate público foi reduzido a apenas 2 discursos possíveis. De um lado, o vassalo oportunista da política do Vaticano que explora, conscientemente ou não, a doutrina católica da culpa, moraliza a pobreza, demoniza a prosperidade e transforma o sacrifício alheio em capital político. De outro, o submisso a essa cultura, um covarde moral que aceita esse enquadramento ético sem confronto, internaliza a lógica da culpa e, paradoxalmente, ainda se autoproclama de liberal. Um vive da manipulação da culpa, o outro vive do medo de enfrentá-la. Nenhum rompe com o núcleo moralizante que sustenta o Estado predatório. Um administra com cinismo, o outro legitima por omissão. A narrativa de políticos e influenciadores se repete com variações previsíveis. A pobreza é atribuída à desigualdade, à insuficiência redistributiva, à ganância, ao mercado, ao indivíduo ou abstrações difusas como o sistema, o corporativismo. Por isso que a gente tem que trabalhar no combate às corporações. Jamais, antes de tudo, à ineficiência estrutural do Estado de viés católico, jamais aos incentivos perversos que ele produz, jamais aos intermediários morais e políticos que dependem da permanência da pobreza para justificar sua existência. Ajudar o próximo é um ato humano legítimo. Todavia, no Brasil moldado por um inconsciente católico, a caridade foi convertida em política pública informal e a solidariedade em instrumento de coerção moral. Nesse ponto, ambas deixam de ser virtudes e passam a operar como ferramentas de manipulação e dominação. Ainda mais quando você tem que pagar, na média, 35%, 40% do imposto que é arrancado da riqueza nacional para sustentar um Estado paquidérmico, elefantíaco ou com elefantíase e que não entrega nada de volta ao cidadão. A pobreza não é superada por discursos morais, argumentos marcados por simbolismos ou engenharias de culpa. Ela é reduzida por meio de políticas que incentivem o enriquecimento lícito, respeitem a autodeterminação, o mérito, a assimetria de resultados e, sobretudo, a liberdade de prosperar. Exatamente aquilo que a caridade moralizada e a solidariedade ideológica substituem por retórica tributária e social de inspiração católica. Não importa quantas interpretações tentem fazer, se a gente continua ainda alimentando as mesmas narrativas religiosas, as pessoas continuam acreditando. E uma vez que as pessoas continuam acreditando, elas continuam sendo manipuladas. Em grande medida, o manipulador, ainda que se julgue estrategista lúcido, é também produto da própria engrenagem que explora. Consciente ou não, ele é igualmente manipulado por uma cultura moldada pela tradição católica, que naturaliza a culpa, sacraliza o sacrifício e legitima a submissão moral. Ao reproduzir esse repertório, não rompe com o sistema, apenas opera dentro dele. Assim, o poder não se sustenta apenas pela astúcia de quem manipula, mas pela força de uma cultura corrompida que captura inclusive aquele que a instrumentaliza, consciente ou não. Enquanto isso não for fortalecido na mente das pessoas, que isso não existe, elas vão continuar sendo manipuladas. Sempre usando inimigos externos, inimigos invisíveis, que não podem ser medidos, que não podem ser provados. Eles sempre vão criar isso na cabeça das pessoas. O corporativismo brasileiro pode ser entendido com precisão pela metáfora do médico e o monstro, do Frankenstein e seu criador. O monstro não surgiu do nada. Ele foi concebido, montado e animado por quem acreditava poder controlá-lo. Depois, quando o monstro ganhou força própria, o criador passou a fingir espanto e horror diante da criatura que ele mesmo tornou possível. No Brasil, o discurso político faz exatamente isso com o corporativismo. O ponto principal hoje que a gente precisa fazer é essa desprogramação religiosa, porque só com pensamento crítico, só trazendo de volta
o pensamento lógico a respeito das coisas, aí que as pessoas vão poder tomar decisões de forma mais livre, de forma mais consciente, porque até então não existe uma consciência. O Estado de matriz católica, patrimonialista, centralizador e moralmente paternalista, criou deliberadamente as condições para a existência de supersalários, privilégios e castas funcionais dentro do serviço público. Não por descuido, mas por necessidade estrutural. O pessoal dos super salários quer mudança na administrativa? Não. Quem recebe 100, 150, 500 mil reais de salário público, trabalha para quê? Para manter as coisas como elas estão. Todos os privilegiados dos pequenos grupos da administração pública não querem que haja uma verdadeira administração pública. Então, fica parada a reforma. Esse Estado de viés católico depende da existência dessas castas rotuladas como privilegiadas, corretamente ou não. Muitas delas apenas reivindicam reajustes salariais para preservar condições mínimas de sobrevivência para acompanhar o aumento do custo de vida produzido pelo próprio Estado. Outras, de fato, justificam a crítica que recebem. É um grave erro a generalização indiscriminada, que simplifica realidades distintas para servir a retórica moralizante de viés católico e desviar o foco da análise racional e objetiva do problema. Depois, a reforma do judiciário, essa eu não preciso nem falar. A reforma do judiciário, que é uma verdadeira aberração internacional. Os gastos do judiciário brasileiro são os maiores do mundo. Só o Supremo brasileiro gasta mais do que a Corte Britânica gasta por ano. Então, são valores absurdos. São eles que, em última instância, possibilitam a operacionalidade da máquina, interpretam as leis, julgam, em última instância também arrecadam, fiscalizam e legitimam moralmente o próprio gigantismo e poder estatal. Sem esses grupos altamente protegidos para os interesses do Estado centralizador que espelha a estrutura de poder do Vaticano, o modelo não se sustenta. A complexidade artificial do sistema jurídico, tributário e administrativo exige especialistas cativos, bem pagos e politicamente blindados. O supersalário não é o desvio central, é o combustível que mantém a engrenagem funcionando. Assim como Frankenstein precisava de sua criatura para provar seu poder sobre a vida, é preciso saber, antes de tudo, que o Estado, por meio de seus agentes políticos, precisa dessa estrutura para exercer controle sobre a sociedade. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semidelinquente, assim. Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja de fato o sucesso capitalista do país e depois eu invento um Estado enorme interferidor que foi a causa fundamental desse desastre e desta insuficiência, e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta. Quando a opinião pública se revolta, o mesmo Estado que criou o monstro aponta o dedo para outros atores e finge combatê-lo. Discursa contra privilégios enquanto os preserva, promete reformas enquanto amplia exceções, condena o corporativismo enquanto utiliza como base de sustentação política e moral. A relação é simbiótica. Se o corporativismo existe, é porque o Estado gerou. Se ele se tornou poderoso, é porque o Criador o alimentou. Criticar apenas o monstro, sem questionar o Criador, é um exercício de hipocrisia e, no fundo, uma forma de garantir que tudo continue exatamente como está. No Brasil, o problema não é o Frankenstein. O problema é o Criador que se recusa a assumir a própria obra. A gente tem visto isso se consolidando cada vez mais. E é uma questão que realmente nos preocupa, por isso a gente precisa trazer esse tema ao debate público. A gente precisa discutir sobre religião, porque é a religião que quer nos dominar. A gente tem países hoje que já são teocráticos, a gente já viu como a história funciona, mas parece que as pessoas elas tampam os olhos. A Revolução Francesa foi, em sua essência, uma insurreição contra o Estado absolutista monárquico de matriz católica, que concentrava poder político, moral e simbólico em uma autoridade que se pretendia onipresente, onisciente e onipotente. O mundo medieval estava criticando a riqueza pela riqueza. Bispos, os teólogos estavam comendo à vontade enquanto o pessoal passava fome. A monarquia também era a mitra e a espada. Tanto é que a Revolução Francesa vai eclodir com a queda da Bastilha por causa disso. Tratava-se de um regime em que trono e altar operavam de forma indissociável. O poder temporal era legitimado por uma moral religiosa que sacralizava a obediência,
naturalizava privilégios e tratava a desigualdade como ordem divina. Que o capitalismo tenta, de certa forma, redimir a visão de riqueza. E o capitalismo é a criação do protestantismo. A revolta não foi apenas contra um rei, mas contra um modelo de Estado que se arrogava o direito de governar corpos, consciências e destinos, sufocando a autonomia individual em nome de uma autoridade absoluta travestida de ordem moral católica. Não dá para subsistir o cristianismo e a pluralidade, né? Não dá, é impossível. Existe um único Deus, um único caminho, uma única verdade. Então é por isso que a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, sobre a nossa individualidade. E é o projeto que está em curso, projeto do dominionismo. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo. O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo de verdade por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, inacreditavelmente pacífica dos próprios. Para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha, você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, de empresa cidadã, etc. Você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você estabelece dar poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo. É preciso cuidar para que não se desenvolva também um conjunto de funcionários, servidores da instituição, que se considerem donos, que se considerem censores de todos. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. Agora isso é cultural. Duas pessoas podem viver a mesma situação e ter experiências completamente diferentes baseado só em onde colocam a atenção. O Talmud inteiro é construído sobre esse princípio. Cada página apresenta um debate entre sábios que discordam, mas não discordam para vencer, discordam para clarear. Usam a contraposição de ideias para forçar o pensamento a ser mais preciso, mais honesto, mais profundo. Isso se chama chavruta, o estudo em pares onde cada um desafia o pensamento do outro, não por competição, mas por amor à verdade. É claridade construída através do confronto intelectual honesto. Obrigar-se a pensar com clareza não te evita problemas, mas te poupa do desgaste desnecessário. E isso, com o tempo, marca toda a diferença. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos.
E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.